Bom dia, pessoal! No vídeo anterior, eu mencionei a taxa Selic e hoje falaremos sobre ela. O que é essa sigla que fez parte do noticiário nessa semana passada, né? E qual é a relação dela com a renda fixa? Vamos ver logo a seguir, após a vinheta. Então, essa sigla, essa taxa Selic, é uma sigla que significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E é uma taxa criada em 1979 pelo nosso Banco Central e pela ANDIMA, que é a Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto. Qual foi o objetivo? Tornar mais transparente e mais segura a negociação dos títulos públicos. Ou seja, a taxa Selic é um sistema, utilizado pelo Banco Central para controlar a emissão, a compra e a venda desses títulos. E assim, conduzir a política econômica e também controlar a inflação. Nesse período que a taxa Selic foi criada, por exemplo, os reajustes de preços estavam fora de controle no Brasil, hiperinflação, e ao longo do tempo, a ideia de usar essa taxa para controle monetário ficou ainda mais forte. Essa taxa básica de juros da economia brasileira, como ela é conhecida, é definida nas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central, conhecida como Copom. Ela serve de referência para o CDI e, por tabela, para os rendimentos de muitos dos ativos de renda fixa. Nos encontros mensais, por exemplo, os membros do Copom discutem uma série de fatores que afetam a economia, a fim de estabelecer qual será essa taxa básica daquele período. Na formação da Selic, por exemplo, a equipe econômica examina as perspectivas e expectativas de inflação, taxa de juros dos países desenvolvidos, preços do petróleo, entre outras variáveis, e definem uma taxa de juros com o objetivo de cumprir a meta de inflação para o ano. Mas, Lucas, como essa taxa é definida? Bom, essa taxa é definida com uma reunião periódica de a cada 45 dias desse Copom. E eles avaliam todas essas projeções que eu mencionei e eles fazem uns estudos, eles pegam alguns estudos dessa atividade econômica do país e da inflação que estamos enfrentando. E assim, esse órgão publica uma ata e nessa ata explica as razões que levaram o comitê a manter, aumentar ou reduzir os juros. Essa ata também explica qual é a visão dessa autoridade monetária para o nosso cenário futuro e o que ajuda a prever as próximas movimentações da Selic. Portanto, é de se esperar que qualquer assunto relacionado com a Selic seja fundamental para o nosso mercado, Mas vamos explicar agora um pouco melhor para que serve essa taxa Selic. Ela é usada para controlar, conforme mencionei no início desse vídeo, o fluxo de emissões e de circulação de recursos financeiros no país. Vocês sabem que o governo federal custeia seu funcionamento por meio de duas das principais formas, a arrecadação de impostos e a emissão de dívidas. Pois bem, a taxa Selic é usada para estabelecer o custo dessa dívida e de todas as outras operações de crédito no país. Assim, o nosso Banco Central monitora os indicadores de endividamento do nosso governo e também das famílias brasileiras, e assim também monitora a movimentação dos preços dos produtos e serviços. Quando é identificado um descontrole em qualquer desses índices, o Copom pode intervir para controlar o volume de dinheiro em circulação, como aumentando ou diminuindo essa taxa Selic. Parece simples, Para entender essa dinâmica, basta observar o que aconteceu lá nos idos de 2015. Naquele ano, o aumento da dívida do governo federal fez com que o volume de dinheiro em circulação aumentasse muito. E a inflação subiu e o Banco Central decidiu realizar uma série de ajustes da Selic, até que a taxa chegasse a 14,25%. Lembrando que essa semana passou, a taxa subiu para 7,75% e tudo indica que pode crescer um pouco mais. Geralmente o governo sobe a taxa em intervalos regulares, 0,25%, 0,5%, mas quando é identificado que uma inflação está muito alta, há intervalos maiores que podem ser aplicados, 1% ou até mesmo 2%. Assim, podemos dizer que quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, a tendência é de que tenha uma queda na inflação
e uma desaceleração na economia, pois há menos estímulo ao consumo. Por outro lado, quando o nosso Banco Central reduz a taxa Selic, a tendência é de uma alta de inflação e aceleração da economia, pois há um estímulo ao consumo por ter mais dinheiro em circulação, mais crédito. Nas últimas décadas, diversos governantes brasileiros utilizaram a composição de juros e inflação em sua política econômica. Por exemplo, o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso utilizou um chamado tripé macroeconômico, que orientou a política econômica fiscal do governo nas últimas 2 décadas. Esse tripé é composto por 3 fatores: juros, inflação e câmbio, e funciona da seguinte forma. O Banco Central equilibra a cotação do dólar pelos leilões de moedas estrangeiras e pelos juros, que, por sua vez, influenciam diretamente a inflação. Por ser uma dinâmica em que um fator depende de outro para se manter estável, a política foi chamada de tripé macroeconômico e é muito utilizado. Um dos nossos inscritos perguntou no nosso vídeo anterior sobre o impacto da Selic nos investimentos. Pois bem, como a Selic é uma taxa básica de juros da economia, ela serve de base para várias outras taxas de abrangência nacional. Não só as cobradas em empréstimos e financiamento, mas também nas taxas de retorno de aplicações financeiras, como por exemplo a CDI, que eu expliquei no vídeo anterior, que está aqui em cima para quem quiser ver. Como o CDI é um mecanismo de lastro entre operações de bancos, ela reflete diretamente o custo dos empréstimos feitos entre os bancos, né? Por isso que é um lastro, e por isso costuma acompanhar de perto a própria taxa Selic. No mundo dos investimentos, esse CDI é utilizado para calcular o retorno de diversas aplicações pós-fixadas de renda fixa, tais como certificado de depósito bancário, cuja sigla é CDB, letra de crédito imobiliário, cuja sigla é LCI, letra de crédito do agronegócio, LCA, certificado de recebíveis imobiliários, CRI, muito utilizado nos fundos de investimento imobiliários, e fundo de investimento, poupança e outros investimentos mais. Viu só o impacto do CDI e, consequentemente, da Selic? É importante lembrar que, em tempos de Selic baixa, os investimentos de renda fixa tendem a não ter muita vantagem de questão de rentabilidade. Por outro lado, se tiver uma Selic alta, a renda fixa pode ser uma boa opção. Por quê? Porque se o Banco Central decidir aumentar ou reduzir a Selic, o rendimento da aplicação será diferente a partir do mês em que houver a mudança da taxa. Por fim, como a Selic tem relação direta com a inflação, há ainda investimentos onde, ao invés de estarem atrelados ao CDI, estão atrelados ao indicador oficial de inflação, que é conhecido como IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esses investidores devem, portanto, observar as movimentações da Selic. E aí, ficou mais claro agora qual a importância da Selic e o impacto dela nos nossos investimentos? Comenta aqui se tiver alguma dúvida, de renda fixa ou de qualquer dúvida de investimentos, e nos próximos vídeos falaremos sobre os principais investimentos de renda fixa, alguns dos quais eu já mencionei agora há pouco neste vídeo. E se eu te ajudei a entender um pouco mais sobre o mercado financeiro, Selic, renda fixa, etc., dá uma curtida no vídeo e não esquece de compartilhar com seus amigos e familiares. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal!